Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. Olha, sustentabilidade é um termo que está cada vez mais ocupando espaço na nossa vida, na população. As crianças começam a falar, já estão falando há muito tempo desse tema na escola, mas, infelizmente, né, praticamente todos os dias nós lemos ou ouvimos manchetes sobre algum problema ambiental em algum lugar, né? E toda essa preocupação em alertar sobre o estado do planeta não é à toa, não. Olha só isso, gente. Segundo a estimativa do Banco Mundial, o Brasil produz mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano, um montante que nos garantiu o posto de quarto lugar no ranking de países que mais produzem lixo plástico no mundo. Então, quando o assunto é cuidar do planeta, né, a gente sabe que pequenas atitudes podem fazer toda a diferença. E para falar sobre esse tema, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a engenheira ambiental Juliana Graziotin. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Silvia, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar falando de sustentabilidade? O que é sustentabilidade, Juliana? Então, muitas vezes, quando a gente ouve sustentabilidade, a gente pensa só no ambiental, né? O que faz bem para o meio ambiente. Mas a verdade é que a sustentabilidade é um tripé que une o social, o econômico e o ambiental. Então, para algo ser sustentável, ele tem que unir essas três coisas. Não adianta ser bom, eu gosto de falar, né? Não adianta ser bom só para o meio ambiente e ser ruim economicamente ou ser algo ruim para a sociedade. Tem que conciliar tudo isso. Tá. Não, mas eu queria que você explicasse, por exemplo, agora a gente fala produto sustentável, empresa sustentável, tudo é sustentável. O que eu faço para ter meu produto? Porque é amplo isso, a gente acostuma a falar, mas a gente às vezes não entende mesmo. O que é uma empresa sustentável, por exemplo? Então, uma empresa sustentável, ela deve se preocupar com esses três pilares. Ela deve ter uma responsabilidade socioambiental nos seus valores, nos seus princípios, na missão da empresa. Por exemplo, essa empresa, ela deve se preocupar com todo o ciclo de vida do produto. Por exemplo, vamos pensar numa garrafinha. Essa empresa ela tem que, desde a concepção do produto, ela deve pensar qual que é o melhor material para eu produzir essa garrafinha. O material que, no final da cadeia, ele possa ser reciclado e voltar para o consumidor de novo e não acabar o ciclo. Por exemplo, a gente tem uma economia, há muitos anos, chamada de economia linear, que seria do berço ao túmulo, onde eu consumo um produto e ele vai parar num aterro e acabou por aí. E o que a gente está tendo cada vez mais hoje e buscando é uma economia circular, onde eu consumo um produto, ele vai para a cooperativa, vai para a indústria de reciclagem, acontece a reciclagem desse produto, ele vira uma matéria-prima secundária para formar outros produtos, voltar para o consumidor. Então, seria uma empresa que ela tem essa visão mais sistêmica de ciclo de vida do produto, e não somente produzir sem pensar no depois. Tá, então, quando eu tenho um produto sustentável, uma empresa sustentável, aquilo não para, né? Ele vai, não tem um começo, meio e fim. Ele vai se transformando a nosso favor, é isso? Se a gente não pensa nisso, por exemplo, falando do plástico, que você citou ali antes, né? O plástico ele é um problema porque um dos grandes problemas do plástico é o tempo de degradação dele no meio ambiente, que às vezes chega a mais de 500 anos. Então, são 5 gerações aí em que o plástico estaria ali enterrado num aterro, por exemplo. Então, a gente quer diminuir essa ocupação de aterros com plástico, reaproveitando esse resíduo de uma outra forma. Então, que ele volte, que ele não fique ali enterrado para sempre. Né? E já chegamos nisso porque tudo tem plástico, Juliana. Onde eu vou tem plástico, continua tendo plástico. Sacola plástica, tudo bem, já está sacola sustentável, mas os nossos produtos, tudo é plástico. Então, é um tipo de plástico diferente que estão fazendo agora, é isso? Não seria um plástico... Na verdade, a gente tem muitos tipos de plástico diferentes. Né? Dependendo, não sei se você já conhece uma cooperativa, por exemplo, de materiais recicláveis. A gente pensa que separando só o plástico em casa está resolvido, vai direto para a indústria. Mas não, se você for numa cooperativa, eles separam em mais de 5 tipos de plásticos diferentes. Ah, é? E cada Não sabia, tipo não. vai para uma indústria diferente.
ele tem um processo diferenciado. Sim, por exemplo, a gente tem os laminados, que são de difícil reciclagem, a gente tem garrafa PET, a gente tem aqueles plásticos mais duros dos produtos de limpeza, cada um tem uma reciclagem diferente. Mas todos são recicláveis? Em princípio são, mas o que acontece? Às vezes o material é reciclável, mas ele não é reciclado, porque não tem uma indústria próxima que faça reciclagem, ou não é viável economicamente. Às vezes o preço do frete torna inviável a reciclagem. É o que acontece muitas vezes com o isopor. O isopor é um tipo de plástico, mas como ele ocupa muito volume e ele ocupa muito volume, ele tem um peso baixo, ele acaba não tendo muito valor econômico se for considerar o frete e a distância das indústrias de reciclagem do isopor. Por exemplo, na minha cidade, aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, não tem comércio para isopor, mas aí em São Paulo já tem. Então, vai variar muito de local para local. E tem como evitar esse consumo exagerado de plástico, Juliana, que a gente tem hoje? Tem como evitar, com certeza, principalmente a gente pensando antes de fazer a compra, né? Será mesmo que eu preciso comprar esse material, esse produto? Porque às vezes a gente compra sem pensar, né? Muitas vezes, eu não sei, para quem faz a separação do resíduo em casa, a gente percebe a quantidade de volume assim de resíduos recicláveis que a gente produz numa semana, por exemplo. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Então, repensando esses hábitos de consumo, recusando alguns tipos de materiais, por exemplo, a sacolinha plástica, não quer dizer que eu não posso utilizar a sacolinha, mas eu posso reduzir a quantidade, né? Eu não preciso utilizar tantas sacolinhas. E se eu pego uma sacolinha no mercado, eu posso reutilizar ela depois, não jogar no lixo. Então, são esses pensamentos assim que vão mudando os nossos hábitos aos poucos. Mas quando a gente vai no supermercado, a gente deve comprar garrafa de, por exemplo, eu vou comprar chá, eu vou comprar leite. É melhor evitar, é melhor comprar de papelão? Garrafa de leite, tu diz de qual material? De plástico, tem aquelas duras de plástico. Aí é melhor não comprar de leite no plástico, é melhor comprar aquele de papelão. Eu acredito que sim, porque, por exemplo, quando você compra nas caixinhas Tetra Pak, que a gente chama, né, que são as longa-vida, essas caixinhas elas têm já o processo de reciclagem para elas. Então, essas caixinhas elas vão como se fosse para um liquidificador gigante na indústria, e daí é separado o plástico o plástico e o alumínio do papel. Aí cada um vai para uma indústria depois para fazer outros produtos. Então, essa caixinha, ela já tem o processo de reciclagem dela bem estruturado. O plástico vai depender do tipo do plástico, para saber exatamente da reciclabilidade, que nem eu te disse, em algumas regiões. Eu tenho um valor bom para tal tipo de plástico, outros não. Mas uma coisa legal é, quando eu falo de bebidas no geral, vale mais a pena, por exemplo, eu adquirir uma bebida numa latinha do que num vidro, por exemplo. Ah, legal, Por mais legal que o saber. vidro ele seja totalmente reciclável, o custo dele também não vale a pena em termos de reciclagem, sabe? Não compensa muito. Enquanto o metal, o alumínio, ele tem o preço mais alto do mercado, em comparação com esses outros materiais, que é o papel, o plástico e o vidro. Chega, às vezes, a R$ 4 aproximadamente o quilo. Por isso, até que o primeiro material, quando você está passeando na rua, você vê algum catador individual, né, procurando resíduos na lixeira, qual o resíduo que ele quer? É a latinha de alumínio, porque é a que tem mais valor. Então, se você for optar por vidro ou por alumínio, melhor o alumínio. Bom, segundo o Banco Mundial, cada habitante produz cerca de 740 gramas de lixo por dia. Existe uma forma, Juliana, de viver sem gerar resíduos? Sem gerar nenhum tipo de resíduo é um pouco difícil, né? Até para a questão dos nossos resíduos sanitários, né? Do lixo do banheiro, do papel higiênico. Mas
com certeza a gente pode diminuir muito. Aproximadamente 50% do nosso resíduo é resíduo orgânico, que pode ser compostado, por exemplo. Então, se a gente fizer a compostagem em casa, a gente consegue diminuir 50% dos resíduos que vão para aterro. Já é uma grande quantidade. Aí a gente tem os resíduos recicláveis, que são a grande parte ali da outra metade, e nós temos os rejeitos. O rejeito é o único que deveria mesmo ir para aterro, que é o resíduo que não tem jeito, que a gente fala. Não tem como reciclar, ainda não existe ainda uma tecnologia para reciclar, ou é inviável economicamente. Por exemplo, hastes flexíveis, que a gente usa para limpar o ouvido e tudo mais, aquelas de plástico. Como mistura o algodão com o plástico, vira rejeito. Então, uma alternativa é a gente utilizar as hastes de papel ou de bambu, em substituição a essas, porque daí elas conseguem ser, pelo menos, compostáveis, né? Se degradam mais rápido na natureza. Outros resíduos que são considerados rejeitos são, por exemplo, absorvente, fraldas descartáveis, algodão. Então, existem outras formas de a gente substituir esses resíduos, que vale a pena, né? Hoje já existem formas viáveis economicamente também para isso. O que eu sinto quando eu vou, assim, só para a gente estar terminando esse bloco, quando você tem o lixo do dia a dia, perdão. Quando você vai colocar, né, no latão, então tem uma lata que é para aqueles que vão ser recicláveis. Quando que o meu lixo já está comprometido e ele não pode ir para o reciclável? Quando teve algum contato com a comida, é isso? Ah, sim, isso é uma coisa muito importante de se falar, porque fica essa dúvida, será que eu tenho que lavar meu resíduo ou não para ele ser reciclável, né? O que a gente diz é que devemos higienizar o resíduo, que não é lavar, não é para te passar sabão, resíduo, mas passa uma aguinha. Por exemplo, abrir um pote de iogurte, passa uma aguinha, uma lata de molho, para não ficar restos de alimento orgânico ali, porque senão a gente sabe, né? Tu deixa um pouco o lixo ali em cima da pia, já começa aquele mau cheiro, começa a atrair bicho. E se você não higienizar, é isso que vai acontecer lá na lixeira. Aí esse resíduo vai para a cooperativa e vai causar uma série de problemas na cooperativa, com as pessoas que manipulam o resíduo depois, né, que vão estar em contato com esse mau cheiro, e com animais ali que começam a circular. Então, quer dizer que, por exemplo, qualquer coisa que eu use, então eu tomo um chá, né, a garrafa de chá, ou leite, aquele do Tetra Pak que você falou leite, eu tenho que limpar bem, né, tirar tudo, passar uma água, precisa cortar a caixinha, precisa fazer o quê? Ou é só jogar? Às vezes eu sinto que eu não estou colaborando, sabe? Eu tenho dúvida também. Sim, com certeza. Ficam essas dúvidas, né? Não precisa necessariamente cortar. Se você quiser dar uma cortadinha na caixinha para tirar toda a água que fica, que de vez em quando não tem como a gente tirar toda a água, né? Já que a rolha ela fica mais para baixo, pode ser, mas você não só fecha a tampinha e coloca no resíduo. É bom abrir também, por exemplo, se for uma caixinha Tetra Pak, abrir as abinhas dela para ocupar menos espaço na lixeira. Também é uma dica. Então, o importante é higienizar. Justamente porque quando chegar aonde vai ser manipulado, não ter mais ainda bactéria ou resíduo, sei lá, para fazer essa reciclagem que não pode. É isso? Isso, porque o resíduo não vai direto para a indústria, ele passa por uma cooperativa antes, ele tem pessoas que vão manipular o resíduo. Por isso. Ah, tá bom. Tá bom. Então, olha, eu vou fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar, principalmente, já continuando com essas dicas que a Juliana está dando, essa coisa de dividir, né? Porque em todo lugar que a gente vai tem plástico, vidro, enfim, tudo, aqueles lixos coloridos, né? Para a gente tentar entender se a gente está fazendo tudo certinho, tá bom? Um instante só, eu já volto com a Juliana. Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta, Opinião Livre de hoje, conversando com Juliana Graziotin, engenheira ambiental. Nós estamos falando de sustentabilidade, é impressionante
como nós produzimos lixo, né? Como eu falei no primeiro bloco, 740 gramas de lixo por dia, realmente é muita coisa. E a gente está já acostumado a ouvir essa coisa de separar, né, as nossas embalagens. Então, a gente falou da importância de higienizar as embalagens, e aí tem aquela coisa de separar o lixo, Juliana. A gente aprende desde cedo que a gente tem que separar esse lixo orgânico do reciclável e tem que fazer dividir, né, naquelas lixeiras coloridas. O que você acha disso? Então, na escola é o que a gente mais aprende, né? Essa separação por cores, porque é uma coisa mais didática. Mas eu te digo que, na vida real, se a gente separar em duas frações, que são os recicláveis, no geral, e os orgânicos, ou não recicláveis, a gente já vai estar fazendo muita diferença, certo? Então, eu recomendo fazer separação em duas frações. Numa lixeira de recicláveis, você vai incluir os plásticos, papel, vidro e metal. E na lixeira de não recicláveis, vão ser os orgânicos com o rejeito. Se você não fizer compostagem, porque se você faz compostagem em casa, são 3 frações. O que é compostagem? O que é fazer compostagem em casa? Certo. A compostagem é quando eu pego os meus resíduos orgânicos, que são os restos de alimentos, eu misturo ali com a terra, com serragem, às vezes eu introduzo minhocas junto, que a gente chama de minhocário, e vai acontecer a transformação daquela matéria orgânica em adubo, que depois eu posso utilizar numa horta, e também vai ter um biofertilizante ali como resultado, para também ajudar no cuidado com a horta. Então, o que é a compostagem? É eu transformar meus resíduos orgânicos em adubo para que eu complete esse ciclo, né? Para que ele não se acabe ali. Tá. Então aí, continuando a parte das divisões. Isso. Então, se você faz essa compostagem, você vai separar os resíduos que são compostáveis, que não são todos, os recicláveis e os rejeitos, que nem eu comentei anteriormente, que são aqueles que não tem jeito, que não tem o que fazer. Aí só esses rejeitos que iriam para aterro sanitário. Você não precisa fazer a separação entre todas as frações dos recicláveis, até porque na cooperativa a separação é outra, né? É muito maior do que a gente pensa. Então a gente deixa para eles que eles sabem como fazer. Melhor do que nós. Ótimo, ótimo. Ô, Juliana, e você pode dar um exemplo de algum item que todo mundo tem dentro de casa e que é difícil de reciclar? Bom, uma coisa que acaba sendo, por exemplo, aqui na minha região não tem muito comércio, são aquelas embalagens de laminado, de salgadinho, por exemplo. É um plástico mais difícil, é um tipo de plástico que não tem muita indústria para compra. Então, é uma coisa que seria bom a gente reduzir o consumo desse tipo de material. Tá, entendi. Eu acho que hoje em dia a preocupação é tanta, né, das empresas, de tudo, que naturalmente as empresas, quando os produtos já saem delas, já saem já com algum item, alguma coisa para reciclar, né? Bom, a gente já falou das lixeiras coloridas, né, que eu acho super importante, e agora falando de uma coisa maior, né, em relação ao nosso planeta. Você, como engenheira ambiental, a gente continua, claro, vendo, principalmente depois do verão, né, quando tem as chuvas, as enchentes, a gente vê aqueles rios, os canais, enfim, tudo tão cheio de lixo, Juliana. Eu não sei, às vezes não é utópico a gente achar que a gente pode mudar alguma coisa. Eu acho que vai demorar aí a geração dos meus netos, tataranetos, para ver esse mundo direitinho. Você não acha difícil? É triste quando a gente vê essa realidade mesmo, né? A gente passa pelas cidades, principalmente as cidades grandes, mas as cidades pequenas também, a gente consegue ver os rios cheios de resíduos, de mau cheiro, né? Chega a ser triste. Mas eu acredito que sim, a gente vai conseguir mudar, nem que seja assim, passinhos de formiguinha, né? Mas a sociedade ela está cada vez mais consciente e a gente precisa também focar bastante na educação ambiental, que eu vejo que é o principal, sabe? Na escola a gente já fala bastante sobre isso, mas querendo ou não, são as crianças que vão estar aqui no futuro para poder colocar em prática todos esses ensinamentos e poder fazer com que o mundo seja um lugar melhor, mais agradável de se viver, com menos lixo.
Então, eu acredito que a educação ambiental, ela é super importante. Além disso, as crianças, eu já trabalhei com projetos de educação ambiental em escolas, né? O bom disso tudo é que as crianças levam para casa e os pais acabam mudando suas atitudes através das crianças. Isso é muito legal. E a gente consegue ver assim uma grande diferença nesse sentido, quando a gente foca bastante assim nas crianças. Porque eu acho que a gente é tão viciado em algumas coisas, tão descuidado, né? Agora a gente não vê tanta gente jogando bituca de cigarro pela janela, as pessoas têm um pouco mais de cuidado. Principalmente o que eu acho engraçado do brasileiro, né? O brasileiro, quando viaja, ele presta atenção, acho que ele tem medo das multas, não sei. Mas aí lá não faz nada, fora do país não faz nada. Mas aqui a gente tem ainda uma cultura que precisa ser mudada. Então, quando você fala de criança, sim, se desde pequenas crianças começam já na escola a aprender isso, pode ser que a gente consiga ter uma geração aí que modifique um pouco o nosso planeta. Mas no sentido desse momento que o planeta já está, quando a gente assiste ainda a reportagem de peixes, de tartarugas sendo engolidas pelo plástico, como que a gente consegue dar uma potencializada no que a gente está vendo hoje? É possível mudar a situação que está agora? Certo. Eu acho que sim, que não é um desafio, né? Não é algo fácil, mas uma coisa que falta muito aqui no Brasil, no mundo também, mas principalmente no Brasil, é mais informação para a população. Eu penso isso. Muita gente não sabe o que é uma coleta seletiva, muita gente não sabe o que é uma cooperativa, não sabe que existem cooperativas na sua cidade, então falta muita informação. E eu vejo que quando, pelo menos eu vou falar a minha história, né? Eu fazia faculdade de engenharia ambiental, eu não conhecia a cooperativa, eu fui conhecer no meu estágio. E quando eu conheci a cooperativa foi quando eu realmente vi que eu precisava separar meu resíduo, porque tem pessoas que trabalham com isso, que estão precisando do meu resíduo, que para mim não vale nada, para eles vale a vida, sabe? Então, eu acho que falta mostrar também a realidade da situação, que muitas vezes é escondida. Mas o que te impressionou tanto quando você viu essa cooperativa? Explica um pouquinho melhor. Certo. As cooperativas, muitas vezes são pessoas mais marginalizadas da sociedade, elas se reúnem, às vezes ex-catadores individuais, se reúnem numa cooperativa, numa associação, para fazer a triagem, que é a separação dos resíduos recicláveis entre si. Né? Lá só chega resíduo reciclável, lá eles separam vários tipos de plástico, de papel, etc. E elas vendem esse material para um atravessador, depois o atravessador vai vender para a indústria, mas elas vendem esse material reciclável, recebem por quilo do material, elas não recebem por trabalho, elas recebem só pela venda, e todo o valor da venda é repartido igualmente entre todos da cooperativa. Então, é um trabalho que eles têm, assim, gigantesco, de uma importância imensa para a nossa sociedade, mas muita gente nem sabe que eles existem. E não sabe que pode estar ajudando eles simplesmente separando o seu resíduo e destinando corretamente. Então, é uma coisa que impacta bastante quando a gente conhece a realidade das usinas também, que recebem o resíduo da cidade inteira, aí é mais impactante ainda. Ainda existe também essa cultura, né? Está mudando, mas essa preocupação das resinas, das usinas, perdão, quando elas deixam, né, sair toda essa parte de intoxicação para as cidades, tudo isso já está mudando porque existe uma fiscalização ambiental agora, né, Juliana? Como é que nós estamos nessa área? Isso das indústrias, quer dizer? Isso. Já existe uma fiscalização ambiental séria no Brasil? Sim. A gente tem as nossas legislações ambientais, né, que visam isso, visam a proteção, a não poluição, então tem toda uma fiscalização nesse sentido. Para uma indústria se instalar, ela precisa ter uma licença ambiental, então cada vez a gente está melhorando nesse sentido, né? Juliana, como é que nós podemos garantir que os resíduos da nossa casa, o meu lixo aqui, como é que eu posso garantir que ele tenha o descarte correto? Eu tenho que ficar fiscalizando? Como é que é? Certo. Para te garantir, primeiramente, é aquela história, separar corretamente em 2 ou 3 frações,
higienizar, porque se tu não higienizar, pode ser que ele não seja aproveitado depois, então é bem importante para garantir a reciclagem. E destinar para coleta seletiva do município. Se não tiver coleta seletiva, você pode levar o teu resíduo até um ponto de entrega voluntário, que é chamado PEV. A gente tem, às vezes, em algumas praças ou mercados, dependendo da cidade. Então, tu leva diretamente ali, aquele resíduo, você já vai ter uma garantia maior de que ele vai chegar ao destino certo. Ou também, você pode levar direto nas cooperativas, que é o que eu faço aqui, de vez em quando, aqui na cidade. Leva direto na cooperativa, você já aproveita e conhece a cooperativa ali perto da tua casa. Né? E é normal, por exemplo, nós estamos falando aqui de São Paulo, né? Quando você diz coleta seletiva, isso significa que a gente e que exista em cada cidade ou deva existir em cada cidade coleta seletiva? Deveria existir, mas não é a realidade. A realidade é que aproximadamente 22% apenas dos municípios brasileiros têm, de fato, coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? Determinado dia da semana ou determinados dias da semana e horários, tem um caminhão que passa somente recolher os recicláveis. Ah, tá. O que acontece na maioria das cidades é aquela mistura, tu coloca as duas sacolinhas juntas. A coleta seletiva é horários diferentes. Tá. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem coleta seletiva, mas só no centro da cidade, não é na cidade inteira, então isso acontece também bastante. Você está dizendo que, por exemplo, aqui a gente deve se preocupar em saber se tem uma coleta seletiva, se não tiver, a gente pegar o próprio lixo e levar para algum lugar? Aí é difícil, né, Juliana? Não é difícil a gente fazer isso? Realmente é algo mais difícil a gente pegar e levar para algum lugar, mas se você não tiver a possibilidade de levar até uma cooperativa ou levar até um ponto de entrega voluntária, só o fato de você separar os resíduos em sacolinhas diferentes, mesmo que ele vá para o mesmo caminhão na coleta convencional, esse resíduo ele vai para uma usina de transbordo e triagem de resíduos, que é do município inteiro, e lá vão ter pessoas também, ao longo de uma esteira, fazendo a separação. Se elas veem que tem uma sacolinha só com resíduos recicláveis, para elas é muito mais fácil, né? Limpinho, certinho. Porque no caminhão, ele não vai misturar os resíduos, ele só vai compactar esse da coleta comum, certo? Entendi. Então, se você separar, ainda já vai estar ajudando, de uma forma ou de outra. E quais são as atitudes, só para a gente encerrar o nosso programa, dá umas dicas aí, então, a partir de agora, hein, pessoal? Quais as atitudes sustentáveis que nós podemos anotar e adotar no nosso dia a dia? Para começar hoje, hein? Certo. Uma coisa importante é o que a gente comentou do consumo consciente, sustentável, né, que é bem importante a gente repensar os nossos hábitos de consumo. Consumir de comércio local também vai gerar menos impacto na cadeia, porque não vai ter toda a questão de logística, por exemplo, de sair lá do norte, vir para o sul. Então, tudo produzido ali localmente, você vai acabar gerando menos impacto. Não desperdiçar alimento quando a gente estiver cozinhando algum alimento ou consumindo. Cuidar para desperdiçar o menos possível, porque depois aquilo vai, de uma forma ou de outra, ir para aterro, então a gente não quer encher os nossos aterros com resíduos. A gente pode também ter uma hortinha em casa, produzir o próprio alimento, né? Plantar, que também é legal. Outra coisa que eu já comentei aqui de fazer compostagem, que é uma alternativa bacana também. Separar os resíduos e, com certeza, encaminhar os resíduos para o destino correto, né? Para ter certeza que ele vai ser reciclável, de fato. E também, Juliana, ter consciência na hora da compra, né? Isso é muito importante. E tentar, de alguma forma, produzir, fazer menos lixo. Eu sei que é difícil, né? Porque papel, principalmente, né? Papel higiênico, enfim. Então, a gente é uma mudança de consciência mesmo, né, Juliana? Sim, com certeza, é isso aí. A gente tem que parar para pensar antes de agir. Né? E rezar, viu, gente, para a nossa próxima geração, dos nossos filhos, nossos netos, conseguirem fazer um trabalho bacana para deixar o nosso planeta cada vez mais lindo. Vocês viram que com a pandemia, né, deu uma desabrochada na natureza, com menos lixo, e é isso que a gente quer. Veio essa pandemia aí para dar uma cutucada na gente, falar, olha, presta atenção no planeta, porque ele responde rápido.
Obrigada, viu, Juliana? Obrigada, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, gente.